É um prazer enorme estar aqui no Cimatec. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelos 20 anos, né? Esse título da palestra, O que vamos comer daqui a 20 anos, não foi eu quem deu, foi acho que alguém daqui do Cimatec. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, imagina daqui a 20 anos. Mas, enfim, nós vamos tentar fazer aqui um exercício futurista, né? Muito menos realista, eu diria, do que o do Alexandre, e fica muito difícil de falar depois do Alexandre Machado, né? Com as coisas fantásticas que ele mostra ali, esse futuro incrível, né? Que a gente consegue visualizar em cima das tecnologias que a gente já tem hoje, né? A integração das tecnologias que a gente já tem hoje. Então, vou tentar aqui dar o que é a nossa visão dentro da JBS em relação a, pelo menos, uma parte temática disso. Essa ideia, por exemplo, de fazer carne cultivada, né? Ela é uma ideia antiga, na verdade, né? Tem um livro do Winston Churchill, que é Previsão para os Próximos 50 Anos, que ele sugeriu em 1931 que a gente não deveria matar um frango para simplesmente tirar dele a asa ou o peito, que a gente poderia multiplicar células de frango com um meio de cultivo adequado para fazer o alimento que a gente gostaria de ter. Bem, o Churchill errou por 50 anos, mais ou menos, eu acho, né? Isso vai acontecer no horizonte talvez de 100 anos e não de 50, mas vai acontecer, né? Em 2031, muito provavelmente, a gente vai ter carne cultivada no mercado, né? Eu acredito que a preços bastante competitivos. Eu acho até que a realidade vai se apresentar muito antes, não necessariamente de forma muito competitiva, mas eu acredito que vai acontecer antes. Eu vou mostrar o que são os planos na JBS. Deixa eu falar um pouquinho da JBS, para quem não conhece, né? A JBS é uma empresa que tem uma plataforma global de alimentos, né? Ela tem um faturamento de quase R$1 bilhão por dia. Ela está presente em 24 países, tem mais de 500 unidades. Só aqui na sede, em São Paulo, a gente tem mais de 2.500 colaboradores. Tem um escritório de advocacia de 220 advogados, acho que é a maior banca de advocacia que tem no Brasil. Enfim, é uma empresa multinacional brasileira, né? Boa parte do nosso faturamento vem, na verdade, dos Estados Unidos, mas a gente está presente no mundo inteiro, com várias marcas que eu acho que vocês, algumas delas vocês devem conhecer, algumas são bem famosas, Friboi no Brasil e a Seara, a Swift é muito forte nos Estados Unidos. Temos aqui na área de plant-based, né, de proteínas alternativas, a Incrível, ali, Incrível da Seara. Enfim, tem mais de 200 marcas e agora está muito comprometida com esse projeto de carne cultivada, né? Proteínas alternativas em geral, mas carne cultivada em particular. Então, a empresa fez um movimento importante, anunciou no ano passado a aquisição da Biotech Foods, na Espanha, que já é uma empresa que está em nível de demonstração piloto de carne cultivada e deve produzir até 2024 numa planta comercial lá em San Sebastián, no País Basco. Produção estimada de 1.000 toneladas por ano, né? Tem, na verdade, uma vantagem de se associar, nesse caso, à JBS, ou de ser, digamos, adquirida pela JBS, porque a JBS já tem uma cadeia de frios, já tem uma cadeia de distribuição, né? Então, isso é uma vantagem competitiva para a Biotech Foods e para a JBS em particular, né? Juntamente com a aquisição da Biotech Foods, a JBS anunciou a criação de um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, lá em Florianópolis, com investimentos de $62 milhões para os próximos 4 anos, e para desenvolver tecnologia Tupiniquim, né? A ideia é que a gente tenha uma rota alternativa de produção de carne cultivada, feita com tecnologias desenvolvidas por brasileiros, né? A gente tem recrutado cientistas, estamos ainda com uma equipe pequena, mas a ideia é trazer cientistas, inclusive, que já tenham experiência lá fora, que já tenham passado por um pós-doutorado e que estejam a fim de ajudar a gente a desenvolver nova tecnologia e apostar no Brasil, né? A Fernanda Berti, a doutora Fernanda Berti e eu, né? A doutora Fernanda Berti é vice-presidente, está aqui presente, estamos muito empenhados em fazer isso, a maior nacionalização possível dessa tecnologia
E acho que a gente encontra aqui, no Cimatec, e em particular na rede do Senai como um todo, os parceiros que a gente precisa, né? JBS não vai fazer isso sozinha, certamente eu e Fernanda não, né? A gente acredita que a gente tem uma rede de inovação no Brasil preparada para esse tipo de desafio. O Alexandre ainda está por aí? Não. Mas não é à toa que a Ford leva as fábricas, mas deixa o centro de pesquisa delas aqui, deixa os engenheiros pesquisadores aqui. O brasileiro tem uma criatividade muito grande, isso é real, quem já esteve lá fora sabe disso, a gente é criativo, a gente faz muito mais com muito menos, a gente está acostumado a trabalhar com poucos recursos, né? E eu vi, né, Josi, pessoal aqui do laboratório do Cimatec aqui fazendo bioimpressão de carne cultivada com recursos de sobra de outros projetos, se eu entendi direito. Quer dizer, nem é um projeto próprio para isso, né? A gente realmente faz, e uma bioimpressora brasileira, né, desenvolvida no Brasil, com as limitações, obviamente, que a tecnologia não madura ainda tem, mas é um fato, né, que a gente consegue fazer demonstrações em curto prazo, com pouco recurso, né? E a gente tem a oportunidade de colaboração com essa rede maravilhosa. Quero agradecer, né, ao Leonardo, aqui do Senai, lá de Santa Catarina, que tem nos ajudado, inclusive, a manter, né, os contatos, de fazer os contatos com a rede do Senai Nacional ou de outras unidades do Senai Brasil afora. Bem, eu já falei ali, a gente vai ter pelo menos 25 experts, gente que vai de diferentes áreas, é uma área altamente multidisciplinar, né, não tem como fazer isso com uma especialidade em geral, então a gente vai ter profissionais de várias áreas, não só da biologia, mas também de ciência de dados, de inteligência artificial, de neurocientistas, de engenheiros de alimentos, de engenheiros de materiais, de engenheiros químicos, enfim, né? Tem vários gargalos tecnológicos importantes para serem vencidos, depois eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Para quem não sabe, né, eu vou passar também muito rapidamente aqui, mas como que é o processo? Você faz uma biópsia, né, em princípio, de um animal. Nós vamos começar com carne bovina, mas não há limite para isso, né? Você pode fazer carne de peixe, pode fazer carne de... Tem uma empresa agora, uma startup na Ásia, se propondo a fazer carne de felinos, de tigres asiáticos, de leões, enfim, né? Será que é bom carne de tigre? Talvez seja. Ninguém comeu. E também não vou sair caçando tigre para saber se é bom, né? É possível usar a tecnologia para expandir qualquer tipo de célula animal. Na verdade, a gente tem que agora domesticar as células. Não se trata mais de domesticar os animais, trata-se de domesticar as células, fazê-las crescer em um ambiente que seja nutritivo o suficiente, barato o suficiente, que é, obviamente, uma questão importante da tecnologia, fazer ela ficar acessível, e dominar o quê? A biotecnologia da cultura celular, né? Dominar o metabolismo celular, dominar as interações entre células e biomateriais, né? Essa sinalização é importante, integrar essa informação, né? E entender como que você forma um produto que é carne, na verdade, no final das contas. Ao contrário, por exemplo, do plant-based, que é mimetizando a carne, etc., a carne cultivada é carne. E você vai fazê-la de uma forma muito customizada, com gordura específica, ou sem gordura, se você quiser, né, com componentes nutritivos, com componentes terapêuticos, né? Depende do que, como você formula e o que, eventualmente, a tua célula está programada ou otimizada para fazer. Bem, um dos gargalos importantes é fazer essa mudança de escala, né? Como que eu faço isso em larga escala? Então, uma coisa é eu fazer uma pequena quantidade, fazer um bifinho, outra coisa é fazer toneladas e toneladas de carne e expandi-las em bioreatores, e quem trabalha com bioreatores sabe da dificuldade que você tem de colocar oxigênio no lugar certo, de retirar os agentes tóxicos e fazer essas células terem alta densidade em situação de alta produtividade, velocidade de crescimento rápida e alta densidade celular. Um outro desafio importante, que ainda acho que né, não é superado, é remover a necessidade de usar soro fetal, né? É óbvio que não é sustentável você usar soro fetal bovino para fazer carne de nenhuma natureza, não só de carne de boi, né? Então, substituir os componentes do soro fetal bovino, por exemplo, entendendo, fazendo esse screening dos componentes orgânicos e dos eventualmente inorgânicos que sinalizam para a multiplicação celular,
é um esforço gigantesco de química analítica, de separação e, eventualmente, de upstream do bioreator. Então, esses são problemas que são enfrentados hoje mundialmente, né, e não vai ser diferente na JBS, né, nós precisamos também de parcerias para desenvolver novos equipamentos. Então, uma coisa é ter uma bioimpressora de laboratório, outra coisa é ter uma bioimpressora de alto desempenho, de alta produtividade, com a resolução necessária para fazer um produto comercial. Então, tem, obviamente, problemas de escoamento e assim por diante, né? E na formulação, eventualmente, eu posso fazer produtos, né, com não só comestíveis, mas também com outros, enfim, com outras propriedades. No bioreator, eu acredito pessoalmente que o bioreator convencional não resolve o nosso problema, né? Tem aqui alguns dos problemas, né, que são já, digamos, identificáveis, né, que é onde que eu coloco, eventualmente, agitação. Eu posso fazer isso com um agitador mecânico, será? Para células animais, que são muito sensíveis, especialmente se eu quiser alta agitação, para botar oxigênio em concentração necessária para que as células sobrevivam e se multipliquem. A questão do cisalhamento, o diâmetro, se eu colocar outras micropartículas, como carreadores, por exemplo, para sustentar as células que normalmente são adesivas, né, será que eu consigo depois fazer a separação adequada dessas células? Enfim, há uma enormidade de problemas a serem superados se eu penso no bioreator convencional, e certamente a gente vai precisar de inovação para novos tipos de bioreatores. A gente espera, inclusive, que isso saia do Brasil para o resto do mundo, trabalhando efetivamente nos fundamentos de química de reações ou de bioreações e de bioreatores. As estratégias de separação também são importantes, né? Eu vou ter que, talvez, ter novos modelos de separação, talvez filtração tangencial, para alguns casos, talvez centrifugação adaptada à separação de biomateriais e de células, enfim, tem aí também desafios importantes a serem superados. A questão da esterilização, né, eu tenho que fazer tudo isso em meio estéril, então a indústria de carne cultivada vai ser, na verdade, muito parecida, de certa forma, com uma indústria médica, com uma indústria farmacêutica. Ela precisa desse grau de asepsia, né, dessa segurança biológica em todos os pontos. Então, obviamente, estamos falando de uma indústria que vai ser inicialmente muito intensiva em capital, muito cara, mas eu acho que a nossa preocupação atual é os recursos humanos que a gente tem, não só no Brasil, ou que não tem, mas no mundo, para desenvolver essas coisas, né? Então, a mão de obra vai ser altamente especializada. Então, estamos falando de um novo setor que vai exigir necessariamente, até do operador da fábrica depois, uma qualificação que é muito superior à que você tem hoje no frigorífico normal, de abate de suínos ou de, enfim, de bovinos, etc. Então, tem uma série aí de possibilidades, né, que você vai ter que ter desenvolvimento de novos equipamentos, de centrífugas, de cromatografia em larga escala, por exemplo, que tem que ser, ao mesmo tempo, estéril, enfim, né, tem que atender às necessidades de segurança do alimento. Eu vou, acho que, pular essa parte aqui, mas é um pouco mais técnica, acho que não vem muito ao caso aqui, mas, enfim, as células podem crescer de forma aderente ou em suspensão. É um grande desafio, né, você fazê-las em suspensão e promover essas altas densidades. Essas células animais normalmente não são programadas para tal, né? Já falei um pouco sobre a questão das forças mecânicas que vão agir em determinada cultura, né? Então, obviamente, que isso interfere na expressão gênica dessas células, né? E a gente vai ter que manter as características não só morfológicas, mas fisiológicas da célula, para que você não deteriore, digamos, a natureza do produto como tal. As pessoas querem a picanha, né? A picanha cultivada, né? Bem, a gente vai dar as picanhas, se Deus quiser, ou se dentro mesmo que Deus não queira, mas, enfim, a gente vai fazer a picanha porque há uma expectativa em relação a isso, mas eu acredito que o alimento do futuro, esse não tem a ver com a picanha, necessariamente, né? Tem a ver com a qualidade da proteína que você ingere e com a segurança do alimento, o que ele traz para você de segurança, de atendimento às suas necessidades, não só fisiológicas, mas também de saúde, né? Como que ela pode eventualmente atuar de forma a prolongar a vida, e tem uma série de outras questões que a gente pode levantar aqui que são importantes, eu acho, né, para o tal do alimento do futuro. Deixa eu passar isso direto, que não interessa muito. Já falei aqui da necessidade de a gente escalonar. Aqui, obviamente, tem uma série de ferramentas de simulação, de modelagem, simulação, que vão ter que ser usadas
para que a gente não tenha que fazer ensaios, né, experimentos em escalas piloto, por exemplo, não faz nenhum sentido, né? Eu vou comprar meia dúzia de bioreatores de diferentes fabricantes para ver qual que funciona e qual que não funciona. Até porque eu acho que nenhum deles vai funcionar para o que a gente quer, né? Então, a gente vai ter que fazer modelagem, simulação, né, bastante avançada, tridimensional, com fluidodinâmica computacional, envolvendo também os ciclos celulares e tudo mais, para poder, aí sim, projetar a partir de princípios básicos, de fundamentos, né, de engenharia de bioreações, para se ter o que seria, digamos assim, a escala, o aumento de escala, o próximo aumento de escala, até chegar numa escala comercial importante. A diferença entre a produção convencional de carne e a de carne cultivada, acho que está fundamentalmente no tempo, né, que você precisa para obter a carne. Então, num processo natural, você tem todas essas etapas aqui, leva 2 anos lá para ter um novilho, de abate, coisa assim. O que a gente pode, eventualmente, fazer em 3 ou 4 semanas pelo processo de carne cultivada. Então, você tem uma biópsia, você vai expandir isso, essas células-tronco em bioreatores, depois diferenciá-las em outros bioreatores, e vai, enfim, quando você passa para essa parte de formação e estruturação do tecido tridimensional, o céu é o limite, né? Porque aí você pode criar um produto diferenciado que você não tem na produção convencional, né? Que você espera para o abate e obtém, digamos, do boi, as peças, as estruturas musculares que o animal te dá. Você pode aprimorar raças e tudo mais, né? Você tem feito, mas você ainda assim fica limitado ao que o animal produz, né? E com todos os resíduos que você tem. Aqui a gente acredita numa economia completamente circular, né, em que a gente vai sempre reaproveitar o downstreaming para outras culturas fermentativas e tudo mais, para manter isso de forma altamente sustentável, com resíduo, eu espero, muito próximo de zero. Né? Escalar ou paralelizar, né? Também aqui é uma coisa para a qual a gente não tem resposta. Alguns falam em bioreatores para carne cultivada de 100 mil litros, eu já ouvi falar. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso com bioreatores grandes assim. Né? Talvez a gente tenha que ter uma série paralela de, sei lá, muitos bioreatores de 1.000 litros, de 2.000 litros, quem sabe, não sei. Mas aí o Cimatec e o Senai, de forma geral, vai ajudar a gente a fazer, né, esses desafios, e até onde a gente pode ir, né, com essas opções. Vai ter muita automação, né? Essa é uma indústria que vai ter que nascer automática, né? Robotizada, né? Não faz nenhum sentido, aparentemente, você desenhar uma indústria do zero e que seja convencional, até porque ela não existe ainda, ser toda desenvolvida, e a gente aposta num alto grau de automação, inclusive como forma de baixar o custo do produto final. Vai ter muita integração entre biologia, necessidades computacionais e tecnológicas, desenvolvimento tecnológico, quer dizer, é multidisciplinar, e eu gosto de dizer que é bom que a célula não sabe que eu sou engenheiro químico e não sou biólogo. Na verdade, ela não se importa, não é isso? As células agem de acordo com os princípios, né, da termodinâmica, eu acredito muito nisso, né? E essa divisão que a gente faz entre o que é biologia, o que é química, o que é física, etc., é uma coisa muito conveniente para nós, mas sistemas naturais, as células, os tecidos, pouco se importam com o que eu chamo de química, o que eu chamo de física, o que eu chamo de biologia. Né? Então, tem uma integração aí multidisciplinar, e eu acho que a gente tem que mexer um pouco nas grades curriculares, quando a gente pensa em formar o profissional para essa nova indústria. Esse engenheiro de alimentos do futuro, ele é muito diferente do engenheiro de alimentos convencional. Né? Esse engenheiro de bioprocessos, ele é um engenheiro tecidual. Né? Então, enfim, eu acho que os nossos currículos têm que se adaptar de alguma forma, né? Com flexibilização suficiente para que a gente possa formar os profissionais de forma mais direcionada, mais adequada. E eu digo que a gente tem que ir em direção ao fisioma. Eu emprestei esse slide aí, pelo menos as 5 primeiras colunas aí da Trends in Biotechnology, e eu adicionei mais uma. Porque, assim, as ciências ômicas, que são essa ruptura que a gente tem na biologia a partir do sequenciamento do DNA, a partir dos genomas,
com a genômica, etc., elas vão evoluindo em direção a situações mais complexas, como eu tenho o proteoma, o metaboloma de uma célula, etc. Eu digo que no futuro, não muito distante, a gente vai ter que ter o fisioma, e é como que o indivíduo age, quais são as características fisiológicas dele em resposta aos inputs que ele tem, inclusive o da alimentação, né? A gente precisa, inclusive, nesse caso, avançar a medicina, para, em vez de o cara só tirar a temperatura e pressão e talvez uma imagem, entenda que eu vou precisar avançar e entender o que está dentro de um determinado tecido, como é que está se comportando uma célula do fígado, uma célula do pulmão, etc., no nível celular e, eventualmente, no nível molecular. E ter essa integração, toda a fisiologia do organismo mapeada de uma forma muito mais determinística, muito menos descritiva do que eu pegar 1 ou 2 parâmetros gerais e dizer, bem, se você está com febre de 39 graus e a tua pressão está, sei lá, 900 por 140, então você precisa disso ou daquilo. Acho que a gente tem que ir um pouco além. Isso vai vir, certamente, com a evolução dessas tecnologias celulares, para a qual a indústria da carne cultivada vai também contribuir, muito certamente. Aqui tem tendências globais, eu tirei isso aqui de uma pesquisa rápida no Google, há 2, 3 dias atrás, e você vê como que, por exemplo, a tecnologia está avançando muito rapidamente. Hoje a gente tem cromossomos artificiais de levedura. No caso da levedura, eu posso projetar um cromossomo completamente novo para fazer o que eu quero, e não deixá-lo fazer as coisas que eu não quero, né? Então, há uma série de possibilidades aí com relação à bioengenharia, por exemplo, fermentação de precisão, que a gente pode explorar e adicionar valor também proteico a uma série de processos. Essa tecnologia de cromossomos, né, artificiais, elas vêm como uma plataforma, mas também tem possibilidades de engenheirar bactérias, né? Biologia sintética é uma coisa que vai entrar muito forte para a produção de componentes, para ingredientes. Então, se eu tenho, digamos, um certo ingrediente, um sinalizador, um fator de crescimento que eu preciso para que a célula animal se prolifere, talvez eu possa produzir esse fator numa bactéria engenheirada, numa levedura engenheirada, ou numa célula criada especificamente para esse fim, né? E nós vamos ter os bioreatores inteligentes, obviamente, né? E os controles vão estar na palma da sua mão. Ou não, ou nem na palma da sua mão. Eu estava dizendo para um amigo que disse assim, não sei se isso chega em 20 anos, mas você vai dizer assim, Alexa, estou com fome. E quando você chegar em casa, você vai ter o prato que você precisa para comer. Eu pensei um pouco melhor, se você não vai dizer Alexa coisa nenhuma, né? Porque o seu carro vai saber que você está com fome. O carro da Ford, daqui a 20, talvez 40 anos, eu posso errar por 100%, ele vai saber que você está com fome, porque ele vai monitorar o estado do seu cérebro. Então, se você está feliz, ou está triste, certo? Se você, sei lá, de repente você vai comer chocolate porque você está triste, ele vai monitorar, ele sabe a história das suas atividades, ele sabe o que você fez, ele sabe que você parou na academia durante 1 hora e, portanto, você ficou malhando, então você vai ter uma necessidade energética maior, né? Ele sabe por onde você passou, ele sabe se você parou para tomar café ou veio direto para o trabalho, né? Ou seja, a história da sua vida, né? Junto com o monitoramento que você, biomonitoramento, eu não sei se vai ser o carro, mas você não vai precisar dizer Alexa. O sistema de monitoramento, em geral, vai dizer para você o que você precisa comer. E lá na ponta, quem sabe na sua casa, vai ter uma bioimpressora que vai fazer a comida que você precisa naquele dia. Não para matar a sua fome, mas para melhorar o seu nível de pressão arterial, de repente, para colocar uma série de outros ingredientes que estão relacionados com a sua saúde, ou com a atividade que você programou para fazer no dia seguinte, né? Isso vai ser realidade. Não sei se vai ser daqui a 20 anos, mas vai ser realidade. Eu acho que vou viver ainda, viu, Zé Luiz? Eu vou viver ainda para ver essas coisas acontecerem, né?
Enfim, você vai dar um comando e vai ter a carne da JBS na sua mesa. E eu digo que nunca é demais lembrar, a Fernanda já viu esse slide umas 20 vezes, eu sempre gosto de falar sobre isso, de que sorvete não dá em árvore e queijo não dá em vaca. Quando me perguntam, mas a tua carne cultivada não vai ser tão gostosa como picanha? Falei, claro que não. Vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, porque a criatividade humana vai fazer com que a gente coloque percepções sensoriais muito mais interessantes nesse alimento inteligente do que propriamente a natureza nos fornece quando a gente vai lá e abate um frango ou um porco, enfim. E com isso eu queria agradecer novamente a todos vocês pela paciência, e eu não sei se temos tempo para pergunta, mas eu também vamos ter que sair correndo para não perder o voo. Me foi dito, não é isso, Marcelo, que temos uma pergunta aqui no chat. Traz aí para mim. A pergunta é de Jesuína Costa. Sobre os alimentos processados, como a JBS pretende atuar com esta temática para que os alimentos nos promovam vida e saúde e não nos conduza para doenças? Por favor, nos responda. Jesuína quer saber. Eu acho que a empresa já está fazendo isso, né? Tem uma série de pesquisas para melhorar tudo que se pode em relação aos alimentos processados, né? A empresa tem esse compromisso de alimentar de forma saudável, né? E a gente faz tudo usando toda a tecnologia que tem disponível hoje, né? E acho também que esse projeto de carne cultivada contribui para isso, né? Para entender melhor, né, todas as questões de segurança, enfim, de propriedades do alimento. Não sei se eu respondi, mas essa é a minha percepção.